Olá, bom dia. Meu nome é José Henrique Barbosa Damasceno. Sou do quinto semestre do curso de Logística Aeroportuária da FATEC de Indaiatuba. Irei apresentar para vocês o meu relatório de graduação sobre modelagem do processo inbound da cadeia logística de frios com ênfase no produto ervilhas congeladas. A apresentação seguirá da seguinte forma. Primeiro irei trazer o problema de pesquisa e os objetivos da mesma. Após, irei dar uma breve explicação sobre a BPMN, uma notação de modelagem de processos de negócio. Feito isso, irei apresentar a vocês o meu fluxo do processo inbound das ervilhas congeladas. Irei trazer também os custos do processo relacionados a cada atividade, as tabelas de custos e despesas trimestrais, e irei apresentar novamente o fluxo de processo inbound, só que agora com os custos. Feito isso, irei fazer uma breve explicação sobre os aspectos legais envolvidos neste processo. Irei também apresentar o mesmo fluxo, agora com os custos e os aspectos legais envolvidos nas atividades deste processo. Por fim, vou concluir com as considerações finais e apresentar as referências bibliográficas. Problema de pesquisa. Quais as implicações da modelagem de processo por meio da notação BPMN aplicada à cadeia logística em frios, mais especificamente no processo inbound das ervilhas congeladas? Neste slide já aproveito para explicar que o processo inbound seria o processo de entrada, tanto de insumo, quanto de materiais, como outras entradas de produto que precisam ser feitas para o resultado final. O objetivo desta pesquisa é modelar o processo inbound por meio da notação BPMN, levantar os custos e as despesas das atividades e os aspectos legais do processo modelado. Por fim, iremos ver as contribuições que a modelagem de processo oferece quanto ao conhecimento e desenvolvimento da cadeia logística e do produto modelado. Bom, o que seria a BPMN? A BPMN é uma notação da modelagem de processo de negócio. Ela é uma notação padrão e seu objetivo é ser eficiente e compreensível por todos os colaboradores. Suas características. Ela engloba conjuntos descritivos e analíticos, indica eventos de início, meio e fim das atividades e também propõe fluxo de atividades e mensagens. Este é o meu fluxo de processo inbound a respeito das ervilhas congeladas. Podemos observar que este processo foi dividido em 3 raias. O plantio, contendo o maior número de atividades, que vai desde a demanda do mercado até a preparação do solo e a irrigação das sementes. A segunda raia seria a colheita, onde é feita toda a parte da germinação das ervilhas e também o armazenamento da mesma. E logo após, o transporte, que seria já depois de armazenada as ervilhas em caminhões graneleiros, elas seguirão para a fábrica, para o seu processo de manufatura. Quais seriam os custos deste processo? Bom, primeiro, os custos eles vão ser baseados nas atividades. Então, utilizaremos o custeio ABC. Este custeio ele abrange todos os custos executados dentro da empresa com as suas respectivas relações com os produtos. Ele também auxilia na gestão de custos, tendo amplas informações fornecidas para o nível gerencial da empresa, permite realizar roteiramento e divisão dos custos e descobrir os processos com os maiores custos. Além disso, propõe analisar separadamente as várias atividades de uma empresa, para individualmente observar os custos envolvidos em cada processo.
Aqui foi feita uma tabela com os principais custos e despesas trimestrais envolvidos nas ervilhas congeladas, no processo das ervilhas congeladas. Podemos observar que nos custos diretos variáveis entra a matéria-prima, a mão de obra, energia elétrica, depreciação de máquinas, tudo isso tem que ser levado em conta, totalizando assim um valor de R$ 371.250. Os custos indiretos englobam salário, seguro de máquinas, manutenção e etc., totalizando um valor de R$ 5.550. E o processo logístico de abastecimento, que seria a entrada dos produtos, que seria a aquisição de insumos, fretes, seguros do transporte e também depreciações, totalizam um valor de R$ 12.100. Somando todos estes valores, um total de custos e despesas do período trimestral de R$ 388.900 para as atividades deste processo. Aqui são apresentados os custos relacionados a cada atividade. Na primeira raia, todas as atividades que estão circuladas com a linha pontilhada seria o processo logístico de abastecimento, num valor de R$ 120.000. Na segunda raia, que seria a colheita, as mesmas linhas pontilhadas envolvendo todas as atividades englobadas totalizam um valor de R$ 185.000. E a relação do transporte totaliza um valor de R$ 83.900. Sendo assim, temos um custo total do trimestral do processo inbound das ervilhas congeladas de R$ 388.900. Aspectos legais. São responsáveis por este processo dois órgãos. A Anvisa, que seria a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, responsável por todo o controle sanitário dos alimentos perecíveis em território nacional, promovendo proteção da saúde por intermédio do controle sanitário da produção e consumo de produtos e serviços, incluindo ambientes, processos, insumos, tecnologias a eles relacionados. E também temos o MAPA, que seria o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, responsável pelas políticas públicas de estímulo ao agronegócio e regulação dos serviços do setor, e tem como objetivo garantir a segurança alimentar e promover o país no mercado internacional. De acordo com o artigo 7 da Lei 10.711 de 2003, fica instituído pelo MAPA o RENASCEM, o Registro Nacional de Sementes e Mudas, onde o MAPA concede a inscrição e o credenciamento aos agentes do Sistema Nacional de Sementes e Mudas, concedendo-os a exercer atividades de armazenar, beneficiar, produzir e comercializar. Toda pessoa física ou jurídica que produz sementes destinadas à comercialização tem essa obrigação de se inscrever no RENASCEM e inscrever os campos de produção no CIGEF. E o responsável pela inscrição é o próprio produtor ou beneficiador, mas quem deve fazer o credenciamento é um responsável técnico. Aqui o mesmo fluxo do processo, agora contendo, além dos custos, os aspectos legais. Por os aspectos legais envolverem todo o processo, eu coloquei na lateral o nome dos órgãos. E aqui na primeira raia, vocês podem observar na atividade de pesar e conferir os insumos, aonde o Renascem entra, antes mesmo na conferência. Ou seja, se não tem o Renascem, a semente ou a muda não entra na empresa, quando ainda assim não seguir para o seu processo produtivo. O que concluímos? A modelagem de processo por meio da notação BPMN contribui para um melhor e maior conhecimento sobre a cadeia logística e sobre o produto modelado, possibilitando diagnosticar potenciais problemas e apontar possíveis soluções.
De acordo com a modelagem do processo inbound das ervilhas congeladas, foi verificado que o custo total do trimestre foi de R$ 388.900, envolvendo desde a plantação, a colheita e o transporte das ervilhas até a fábrica. E os principais órgãos responsáveis é a Anvisa e o MAPA, credenciando os agentes no Sistema Nacional de Sementes Imunas, o RENASCEM. Bom, essas são as referências bibliográficas que eu utilizei para a realização desse trabalho. E eu gostaria de agradecer pela paciência de todos. Meu muito obrigado e um ótimo dia.